Uma das maiores dores que a gente tem é quando a gente é julgado. Como é duro e doído ser julgado. Vamos tentar abordar um pouco esse tema hoje? O texto bíblico nos chama a atenção sobre uma coisa chamada a mesma medida, a justa medida. O que isso significa? Aqui é o professor Eduardo e estamos no quadro de Papo de Teologia. Antes de nós abordarmos esse tema, eu quero te chamar a atenção para lembrá-lo de tocar o sininho, se inscrever, dar um like no vídeo. Claro, professor, mas eu estou vendo agora porque eu já vou dar like no vídeo. Não, esquece, tem até o final para dar o like aí. Porque justamente quando você toca esse like aí, esse vídeo vai cair lá no YouTube e eles acabam desenvolvendo e startando esse vídeo para mais pessoas poderem assistir. Vamos conosco então aqui. Qual que é a ideia? O que é esse julgar? Vamos lá, primeiro, a gente fala assim que julgar é uma coisa gostosa. Parece que julgar faz parte da gente. Como o ser humano gosta de julgar o outro. E como ao mesmo tempo sofre e se sente mal quando é julgado. É impressionante isso. Porque é tão prazeroso julgar, e esse julgar não me leva a pensar em como é doído ser julgado. Mas vamos lá. O texto bíblico traz uma mensagem em Mateus capítulo 7, dos versos aqui 1 a 3. Fala assim, ó, não vos arvoreis em juízes. Eu não gosto do arvoreis, né? Eu prefiro uma versão mais da Ara, que é uma versão às vezes não tão polida, mas uma versão mais objetiva. Não julgueis, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Não vos arvoreis em juízes para não ser julgados, pois é segundo o vosso modo de julgar que vos julgarão. E a medida de que vos servis, servirá de medida para vós. Na outra versão tá, pois com o critério que tiverdes julgados, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ele ainda continua, né, aquela velha história do argueiro, né? Por que você vê o argueiro no olho do teu irmão e não repara na trave que está no próprio olho? A minha mãe, ela dizia uma frase que acho que ajuda a gente a entender muito isso daí, que é aquela questão assim, que geralmente para o outro, nós queremos lei. E para nós queremos graça. Sempre assim. Para o outro é lei e para nós é graça. O que significa isso? É aquela velha história de como nós manipulamos a imagem de Deus. Então funciona assim, ó, se alguém pisa no meu pé, aí eu oro a Deus porque Ele é um Deus justo e vingativo e que pune os meus inimigos. Mas quando eu que piso no calo do outro, no pé do outro, aí eu oro porque Deus é um Deus misericordioso, perdoador. Então é sempre misericórdia para mim e lei para o outro. Então esse é um problema que já era notado na comunidade bíblica e que é muito notado hoje. Como o julgamento nos faz sofrer. Como o julgamento nos precipita, como ele oprime, como ele é violento. Ele traz diversos elementos, né? Um dos elementos do julgamento, essa separação que ele propõe entre a pessoa e o objeto. Ele nos separa entre nós e o outro. Julgar é assumir essa posição. Agora, é claro, vamos devagar, né? Só pra gente, antes da gente atropelar tudo. Todos nós julgamos. A primeira coisa é essa. Julgar tem a ver com a capacidade de juízo, para ficar mais fácil isso. Então todos nós julgamos e julgamos tudo. Então até aí tudo bem. O problema é julgar em si? Não. O problema é que às vezes nós julgamos e condenamos junto. É julgar e condenar. Isso aí vai aparecer como? Naquilo que nós chamamos de preconceito. Então o que é julgar? Julgar é sempre analisar. Eu estou tomando meu mate e eu estou julgando a erva. Se a erva é boa, se a erva é ruim. Se a água está quente, se a água já está morna, né? Eu estou julgando tudo, eu estou julgando a iluminação, se a iluminação está boa, se a iluminação está ruim. Eu acordo, a gente acorda julgando, você acorda, você olha para o tempo e você já emite o juízo, eu acho que hoje vai chover, eu acho que hoje vai fazer um sol. Aí você olha para o teu cônjuge ali, você já emite outro juízo, eu acho que ele está bem, eu acho que ele não está bem. Nós estamos sempre emitindo juízos. Os juízos, eles nos ajudam a nos relacionar com o outro. Então, quando o texto fala não julgueis para não ser julgados, ele não está falando só o ato de emitir um juízo. Ele está pensando principalmente naquela postura de usar critérios para condenar o outro e para medir o outro. Julgar a partir do critério e da medida. Qual a medida que você usa? E é aqui que eu quero chamar a atenção. Julgar tem a ver sempre com essa noção de medida. Qual a medida que a gente usa para o outro? E é isso que ele está dizendo. Pensa o julgar como uma balança antiga. Aquelas balanças que eram feitas com pezinho. Então você tinha dois pratos, ela é um triângulo assim, reta, nos triângulozinhos, dois pratos. Do lado de cá você colocava um pezinho ali de 1 quilo e do lado de cá você colocava o produto que você estava vendendo até equilibrar a balança e chegar ali. Então quando ele fala com a mesma medida com que medir, ele está fazendo a metáfora da balança.
A medida que você colocou ali é a medida que vai ser usada para pesar você. Então ele está falando assim, o mesmo peso que você está usando para pesar os outros, se eles são bons ou ruins, se eles são certos ou errados, é o mesmo peso que vai ser usado para medir você, se você é bom ou ruim, se você está sendo certo ou errado. Ok? Então esse aqui acho que é o primeiro padrão de juízo. Isso é uma coisa, gente, olha, do tempo que eu estudo, e na teologia acho que é um pouco pior, principalmente no estudo de religião. O cristianismo, ele cresceu no meio de uma teologia e filosofia extremamente moralista. E essa moral, ela se desenvolve muito, aí depois com o envolvimento da filosofia, com participação do pensamento kantiano, né? Ele traz toda essa ideia do categórico, né? Do que é do imperativo categórico, o que é certo, o que é errado, é errado. E essa moralização excessiva, ela produz muito mais mal na comunidade do que bem. Por quê? Porque nós acabamos usando essas medidas para avaliar a pessoa. Agora vamos lá, pensa comigo. O que são essas medidas? Da onde elas vêm? As medidas, elas geralmente, elas são elementos hipotéticos, imaginários, ideais. Elas não existem em si, são conjecturas. E nós tendemos a avaliar as pessoas por meio dessas conjecturas, por meio desses ideais. E nós não avaliamos a pessoa pelo que a pessoa é. O que é a pessoa? O que é o ser humano? O ser humano é uma pessoa que ao mesmo tempo acerta e erra. Ao mesmo tempo é bom e é ruim. Nós somos, a Bíblia já coloca assim, somos medidos muito mais pelos nossos atos do que pelas nossas ideias, pelas obras que conhecereis, é pelo fruto que conhece a árvore. A Bíblia leva muito a gente a isso. Então, muitas vezes no discurso, nós somos bonitos, lindos, maravilhosos, mas no dia a dia, na prática, nas obras, aí você vai percebendo que esse lindo, bonito, maravilhoso, esse peso que eu uso para medir as pessoas, ele não é aplicado nem a mim mesmo. Muitas vezes eu só aplico ele ao outro. Então essa é uma prática importantíssima que eu tenho tentado desenvolver da melhor forma possível na minha vida desde quando eu comecei a vida cristã. Claro, isso não é rápido, mas aprender a, antes de aplicar a medida no outro, aplicar a medida em você primeiro. Será que eu não faço a mesma coisa? Paulo, ele fala isso no capítulo 2 de Romanos. Você pega o capítulo 1 de Romanos, Paulo vinha ali porque os ímpios, eles são hipócritas, eles são ruins, eles são maus, eles são pessoas pecadoras, adúlteros, e ele traz diversas referências da maldade. Quer ver? Eu vou ler rapidinho aqui, você pega capítulo 1 de Romanos, aí você tem ali, por isso Deus os entregou à concupiscência dos corações, à impureza pela quais eles se aviltam, tal, né? Trocaram a verdade de Deus pela mentira, a criatura pelo Criador, e vai com uma lista imensa de males que o ser humano pratica. E aí ele abre o capítulo 2 assim: indesculpável, entretanto, não tem o entretanto, ele está como pois nessa tradução, mas é alguma outra tradução como entretanto, és, pois, tu, homem qualquer, que julgues, porque julgando a outro, condena a ti mesmo, visto que fazes o mesmo no que julgas. Então o texto ele tem em vários momentos isso, assim como Jesus fala, olha ali, o que o texto quer trazer com isso? O que a Bíblia quer nos chamar a atenção com isso? Não julgue. Por quê? Porque nós também somos pecadores. Quando Jesus fala ali, ó, atire a primeira pedra, Jesus não fala isso, ele fala o quê? Atire a primeira pedra quem? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Olha lá, para pensar. Qual que é a ideia de Jesus ali? É a mesma coisa. Nós muitas vezes julgamos e atiramos pedras sem perceber a nossa própria condição. Julgar, gente, você, aqui eu quero dar uma dica, chama a atenção para você, olha para mim, você que está na igreja, que você quer ter uma vida com Deus e tal, quer ter algo diferente, primeira coisa que você faz, primeira coisa, não julga. Mas por que, professor? Eu não tenho direito, a pessoa errou, ela tem que ser condenada. Olha para Jesus, como é que ele lidou com as pessoas? Jesus saía julgando as pessoas? Condenando as pessoas? Ou vocês acham que não tinha pessoa errada? Tinha um monte andando com ele, do lado dele. Um dos discípulos roubava a oferta. O outro discípulo traiu. Os outros ficavam querendo sentar na mesa no lugar dele. Senhor, permite que a gente sente do seu lado lá, porque ele estava rodeado de dificuldades, de problemas. Olha, Pedro negou ele 3 vezes e ainda assim chegou lá, pastorei o meu rebanho. Essa ênfase que a gente percebe hoje em algumas comunidades, no juízo, na justiça, na vingança e tal, isso daí pertence a Deus, não a nós. Não é nosso. Rapaz, alguém me pergunta, professor, mas isso não está errado, não tem que ser condenado. O que eu falo? Isso pertence a Deus. Deus não me chamou para julgar nem para condenar ninguém. Juiz é Ele. Lutero tem uma frase famosa para isso que ele fala: deixa Deus ser Deus e não queira você ser Deus no lugar dele. Quando você se dispõe a julgar o outro e a condenar o outro, você está assumindo o lugar de Deus.
O servo é de Deus, diz o Novo Testamento. O servo é de Deus. Cabe a Deus o juízo sobre ele, não nós. Nosso papel resista o máximo que você puder. Por quê? Todo o peso que você usar para medir alguém vai ser usado para medir com você. E isso nada mais é do que justiça. Beleza, gente? Fico por aqui. Espero ter provocado um pouquinho você hoje. Nos encontramos então no próximo quadro. Até mais. Parece que julgar faz parte da gente. Como o ser humano gosta de julgar o outro. E como, ao mesmo tempo, sofre e se sente mal quando é julgado. É impressionante isso. Porque é tão prazeroso julgar, e esse julgar não me leva a pensar em como é doído ser julgado. O texto bíblico traz uma mensagem em Mateus capítulo 7, dos versos aqui 1 a 3. Fala assim, ó.
Não vos arvoreis em juízes para não ser julgados, pois é segundo o vosso modo de julgar que vos julgarão. E a medida de que vos servis, servirá de medida para vós. Na outra versão tá, pois com o critério que tiverdes julgados, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Para o outro, nós queremos lei. E para nós, nós queremos graça. Sempre assim. Para o outro é lei e para nós é graça. É aquela velha história de como nós manipulamos a imagem de Deus. Então funciona assim, ó, se alguém pisa no meu pé, aí eu oro a Deus porque ele é um Deus justo e vingativo e que pune os meus inimigos. Mas quando eu que piso no calo do outro, no pé do outro, aí eu oro porque Deus é um Deus misericordioso, perdoador. Então é sempre misericórdia para mim e lei para o outro. Como o julgamento nos faz sofrer, como o julgamento nos precipita, como ele oprime, como ele é violento. Julgar é assumir essa posição. Todos nós julgamos. A primeira coisa é essa. Julgar tem a ver com a capacidade de juízo, para ficar mais fácil isso. Então todos nós julgamos e julgamos tudo. Então até aí tudo bem. O problema é julgar em si? Não. O problema é que às vezes nós julgamos e condenamos junto. É julgar e condenar. Isso aí vai aparecer como? Naquilo que nós chamamos de preconceito. Então, o que é julgar? Julgar é sempre analisar. Eu estou tomando meu mate e eu estou julgando a erva, se a erva é boa, se a erva é ruim, se a água está quente, se a água já está morna. Nós estamos sempre emitindo juízos. Os juízos, eles nos ajudam a nos relacionar com o outro. Julgar tem a ver sempre com essa noção de medida. Qual a medida que a gente usa para o outro? E é isso que ele está dizendo. Pensa o julgar como uma balança antiga. Ela é um triângulo, assim, né, reta, nos triângulozinhos, dois pratos. Do lado de prata, de cá você colocava um pezinho ali de 1 quilo, e do lado de cá você colocava o produto que você estava vendendo até equilibrar a balança e chegar ali. Então, quando ele fala com a mesma medida com que medir, ele está fazendo a metáfora da balança. A medida que você colocou ali é a medida que vai ser usada para pesar você. Então ele está falando assim, o mesmo peso que você está usando para pesar aos outros, se eles são bons ou ruins, se eles são certos ou errados, é o mesmo peso que vai ser usado para medir você, se você é bom ou ruim, se você está sendo certo ou errado. O que são essas medidas? Da onde elas vêm? As medidas, elas geralmente, elas são elementos hipotéticos, imaginários, ideais. Elas não existem em si. São conjecturas.
E nós tendemos a avaliar as pessoas por meio dessas conjecturas, por meio desses ideais. E nós não avaliamos a pessoa pelo que a pessoa é. O que é a pessoa? O que é o ser humano? O ser humano é uma pessoa que ao mesmo tempo acerta e erra. Ao mesmo tempo é bom e é ruim. Nós somos, a Bíblia já coloca assim, somos medidos muito mais pelos nossos atos do que pelas nossas ideias, pelas obras que conhecereis, é pelo fruto que conhece a árvore. A Bíblia leva muito a gente a isso. Então, muitas vezes no discurso, nós somos bonitos, lindos, maravilhosos, mas no dia a dia, na prática, nas obras, aí você vai percebendo que esse lindo, bonito, maravilhoso, esse peso que eu uso para medir as pessoas, ele não é aplicado nem a mim mesmo. Muitas vezes eu só aplico ele ao outro. Mas aprender a, antes de aplicar a medida no outro, aplicar a medida em você primeiro. Será que eu não faço a mesma coisa? Paulo, ele fala isso no capítulo 2 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos, Paulo vinha ali porque os ímpios, eles são hipócritas, eles são ruins, eles são maus, pecadoras, adúlteros, e ele traz diversas referências da maldade. O que o texto quer trazer com isso? O que a Bíblia quer nos chamar a atenção com isso? Não julgue. Por quê? Porque nós também somos pecadores. Quando Jesus fala ali, ó, atire a primeira pedra, Jesus não fala isso, ele fala o quê? Atire a primeira pedra quem? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Olha lá, para pensar. Qual que é a ideia de Jesus ali? É a mesma coisa. Nós muitas vezes julgamos e atiramos pedras sem perceber a nossa própria condição. Olha para Jesus, como é que ele lidou com as pessoas? Jesus saía julgando as pessoas? Condenando as pessoas? Ou vocês acham que não tinha pessoa errada? Tinha um monte andando com ele, do lado dele. Um dos discípulos roubava a oferta. O outro discípulo traiu. Os outros ficavam querendo sentar na mesa no lugar dele. Senhor, permite que a gente sente do seu lado lá, porque ele estava rodeado de dificuldades, de problemas. E, olha, Pedro negou ele 3 vezes e ainda assim chegou lá, pastorei o meu rebanho. Essa ênfase que a gente percebe hoje em algumas comunidades, no juízo, na justiça, na vingança e tal, isso daí pertence a Deus, não a nós. Não é nosso. Rapaz, alguém me pergunta, professor, mas isso não está errado, não tem que ser condenado. O que eu falo? Isso pertence a Deus. Deus não me chamou para julgar nem para condenar ninguém. Juiz é Ele. Lutero tem uma frase famosa para isso que ele fala: deixa Deus ser Deus e não queira você ser Deus no lugar dele. Quando você se dispõe a julgar o outro e a condenar o outro, você está assumindo o lugar de Deus. O servo é de Deus, diz o Novo Testamento. O servo é de Deus. Cabe a Deus o juízo sobre ele, não nós. Nosso papel é resista o máximo que você puder. Por quê? Todo o peso que você usar para medir alguém vai ser usado para medir com você. E isso nada mais é do que justiça.